Como o estado meditativo acontece? É você treinar a sua atenção, a sua capacidade de foco a um certo ponto, que você consiga perceber essas lacunas de silêncio que eu expliquei antes, entre um pensamento e outro, e mergulhar, você perceber essa lacuna e ficar naquela lacuna. Porque qual que é a tendência? A gente também pode ensinar a meditação a partir do foco, né? Você escolher um objeto lá, um ponto para você fixar a sua atenção e constantemente você vai trazer a sua atenção de volta para esse ponto. E isso não é uma tarefa fácil, por mais simples que seja de entender o que é isso, escolher um ponto, sei lá, uma vela acesa, de olhos abertos ou de olhos fechados, você se concentrar numa imagem ou num som, enfim. Mas, basicamente, você criar essa unidirecionalidade da atenção. Você fixar sua atenção em um único ponto. Isso é muito simples de entender. É tornar sua mente como um raio laser, fixa num único ponto. É simples de entender, só que é difícil de fazer. Por quê? Porque a mente, ela funciona justamente no movimento, na diversidade, nesse constante pular de pensamento em pensamento. Então, a pessoa que começa a meditar, ela vai notar isso, que manter a atenção fluindo numa única direção é difícil, exige treino, exige constância, porque a mente se alimenta justamente da loucura, do caos e da agitação. Por isso que a gente gosta tanto de meme, de vídeo, de coisa, porque a mente, ela faz a festa nisso, né? E aí você está basicamente indo contra o fluxo da mente, né, digamos assim, do mundo como um todo, porque o mundo, ele funciona baseado no atrito, na dualidade, no movimento, enfim. E aí você... Legal. Só que a notícia boa é que a atenção, essa sua capacidade de foco, é como um músculo, que se você treinar, se você repetir e exercitar, ele vai ficar mais forte. Então, com o tempo de prática, essa atenção vai se tornando mais firme, mais potente, mais forte, e você vai conseguir chegar num ponto de total presença, né? Porque no momento que você começa a pensar, você não está mais presente. Você está ou no passado ou no futuro e a sua mente já arrastou você e ela está ali, e você está ali girando com a mente, né? Estar presente mesmo é quando você consegue ir além desse barulho mental, quando você consegue se estabelecer nessa lacuna de silêncio entre os pensamentos. E então o mecanismo de funcionamento da meditação é esse. Isso parte do fortalecimento da sua atenção, e daí você pode usar a meditação ou aquelas outras técnicas que vão dar o suporte para a meditação que eu falei antes, né? Última pergunta para a gente finalizar. Você poderia deixar algumas dicas para criar uma rotina de meditação? Sim. Então, o primeiro ponto é que não adianta você, se você não tem uma rotina, isso serve para qualquer coisa que você queira criar um hábito. Aqui a gente está falando de meditação, mas isso serve para qualquer hábito que você queira criar. O primeiro ponto é que você não pode querer, de um dia para o outro, dar um salto e começar a meditar 1 hora. Né? Você tem que começar com doses homeopáticas, digamos assim, todos os dias, mas bem pouquinho e um tempo bem curtinho, para que seja a prova de autossabotagem, para que você não pense assim, não, agora não dá porque eu tenho que responder uma mensagem. Não, tem que ser algo que, quando você começa, até te dê vergonha de você furar aquilo, do tipo, 1 minuto, 2 minutos, no máximo 5 minutos. Acho que às vezes, dependendo da dinâmica pessoal da pessoa, 5 é até demais. O ponto central o primeiro ponto é criar o hábito. Criar o hábito. Criar o hábito. Você não vai ter coragem de me dizer que não tem 1 minuto para meditar. Então você vai, né? Antes de começar as suas atividades, você vai sentar lá e vai ficar 1 minuto em silêncio. Olha que simples que é cumprir isso. Claro, e aí, né? É importante entender, fazer um parênteses aqui, que para que você realmente se desenvolva, você tem que ter um acompanhamento de quem passou pelo processo, porque a gente está dando dicas aqui, mas, né, para que você
mantém e evolua, todo o ensinamento da meditação, do yoga, ele parte dessa transmissão de professor a aluno, né? Uhum. Mas, enfim, uma primeira dica seria essa. Começar com um tempo bem curtinho, que você não vá furar, que você não vá se sabotar, e manter isso todos os dias. Uhum. Faz uma semana, na semana seguinte aumenta 1 minuto, na terceira semana 1 minuto, e assim você vai progredindo. Então, esse é o primeiro ponto, começar com pouco, de uma maneira pequena. Segundo ponto é entender também minimamente o que é a prática da meditação. Você pode, né, a gente já falou bastante sobre isso, você pode escolher um ponto para fixar a sua atenção e ficar constantemente ali fortalecendo essa capacidade de foco, de concentração mesmo, né? Porque Uhum. eu mencionei por cima ali a meditação do ponto de vista do yoga, é chamada de Samyama. Samyama é uma prática que tem 3 estágios: básico, intermediário e avançado. Isso vai ter que ficar para um outro momento, né? Mas o básico, com certeza. o básico é o dharana, que é simplesmente a concentração, concentração da atenção, da mente, por assim dizer. Bacana. Então, você vai escolher um ponto para fixar a sua atenção, ou você simplesmente vai sentar e não fazer nada, apenas ficar em silêncio. É uma outra forma, né? Mas você tem que entender minimamente o que é a prática da meditação. Sim, bacana. E se possível, você pegar aí, porque não é fácil, né? Só meditar, você vai evoluir, mas vai levar mais tempo. Então, se possível, você adicionar outras técnicas Sim. para tornar a meditação mais fácil.